pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma vez como eu faço o refil para o caderno inteligente. Esses cadernos eu fiz em casa eu mesma e se você ainda não viu esse vídeo ensinando, vou deixar nos cards e vou mostrar para vocês também como eu faço para trocar o refil inteiro do caderno, ou seja, de um semestre para o outro eu estou trocando o caderno inteiro e vou mostrar para vocês como eu faço essa troca. Para fazer o refil, você precisa de furador, né? Esse furador individual. Eu uso esse arredondador de canto. Você precisa da folha impressa ou a folha em branco, caso você preferir. Eu uso esses prendedores de folha para poder deixá-las bem presinhas e juntinhas. Você precisa da sua régua molde, que eu ensino como fazer no vídeo original. E também precisa de tesoura e um lápis para marcar o molde onde você vai furar. Para fazer o refil sem o furador especial, eu começo pegando pequenas quantidades de folha, arredondando os cantos externos, isso é completamente opcional. E depois eu uso a régua gabarito que eu fiz, né? E marco e furo normalmente com o furador de um furo só. Esse furador da CIS é excelente e tirando o fundo eu consigo ver direitinho onde eu vou furar. Depois eu faço esses pequenos cortes. Quanto menor o corte, mais fixo ele vai ficar no seu disco, e quanto mais largo, mais fácil vai ser para você virar a folha, mas também vai ser mais fácil de tirar. Então você precisa arrumar um equilíbrio, ela não pode ficar um corte muito largo nem muito estreito. E eu vou fazendo isso de seção em seção até fazer em todas as folhas. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo meus dois cadernos, né, o do trabalho e o da faculdade. Então, eu estou fazendo 100 folhas. Eu imprimi elas frente e verso em casa mesmo, no modo rascunho, para ir mais rápido e economizar tinta. Não dá para ver muito bem, mas eu imprimi só pontilhado mesmo. E os PDFs com as folhas para vocês imprimirem em casa, eu vou deixar tudo no box de descrição para vocês poderem baixar e imprimir em casa. Com o refil pronto, agora eu tiro as páginas que eu vou reaproveitar, né? Sejam páginas fixas ou porque ficaram em branco. E separo cada disciplina e grampeio para que fique mais fácil de eu consultar no futuro. Então eu pego essas folhas e guardo nesses bloquinhos grampeados por disciplina, guardo em pastas e escrevo do lado de fora. Por exemplo, segundo período, 2018-1, que aí fica mais fácil de eu poder olhar no futuro quando eu precisar. Eu fiz essas divisórias em rosa para cada disciplina e eu vou usar essas etiquetas da Pimaco, só que eu acho elas muito grandes, então eu vou partir elas no meio. Partindo elas no meio, elas ficam menorzinhas e rendem mais, porque na minha cidade eu não encontro dela para comprar e eu preciso comprar sempre na internet. Então eu vou usar um papelzinho para não arranhar a mesa e tô partindo aí no meio. Tô usando o estilete porque eu acho mais fácil. E aí deu certinho. Agora arredondei o canto com uma tesoura e vou colar antes de colocar no caderno, que eu acho mais fácil de medir. Então, colando aí em cada divisória. Agora eu vou começar a realmente montar o caderno. Primeiro uma divisória e depois eu vou colocando as páginas do refil. Você pode também colocar todas as páginas do refil de uma vez e depois vir colocando as divisórias. Mas eu acho bem mais difícil colocar páginas de mais de uma vez, porque fica um pouquinho duro, você tem que fazer um pouco mais de força e eu tenho medo de acabar amassando a folha. Então eu não meço, eu não conto quantas páginas eu tô colocando, eu vou no olho mesmo. Porque eu tenho essa vantagem de que se eu precisar de mais folha depois, tudo que eu tenho que fazer é voltar e colocar mais página em branco. Então, aos poucos eu vou colocando as folhas mesmo. E é o mesmo procedimento da primeira vez que eu fiz o caderno, né? Você começa só com as capas e vai acrescentando as folhas. Você colocar refil depois que você já fez o caderno da primeira vez é muito mais fácil do que montar o caderno do zero. E prontinho, rapidinho você tem um refil novo. E agora eu tô voltando com as folhas fixas, né? Com o meu porta post-it, etc.
Agora é só pegar o caderno da faculdade e preencher as divisórias com os nomes das disciplinas. Eu ainda não tenho os nomes dos professores, eles costumam trocar de um período para o outro, mas eu já quero deixar preenchido com os nomes das disciplinas para ficar mais fácil me organizar quando o período começar. Terminado o caderno da faculdade, eu estou esvaziando agora o caderno de preparação de aulas, né, no trabalho. Então, jogando fora papéis que eu não vou mais precisar e guardando coisas que eu vou reaproveitar para o semestre seguinte. E essas folhas que eu não vou mais usar, eu levo para reciclagem aqui na minha cidade mesmo. No passado, eu usava essas folhas amarelas como rascunho no final do caderno, mas dessa vez eu vou usar elas como divisória. E vou usar folhas cor-de-rosa como rascunho no final do caderno. Estou imprimindo o tracker de planejamento de aula, que é tipo um rastreador, né? Tipo aquele de planner mesmo, que eu uso para saber quais aulas eu já preparei, quais eu preciso preparar para aquela semana. E vou fazer a furação nessas folhas que elas ainda não estavam furadas. Começo arredondando os cantos e em seguida uso a régua gabarito para fazer a marcação a lápis. E aquele mesmo furador de um furo só da CIS para poder fazer os furos. Vocês estão vendo que a essa altura a escrivaninha já tá uma bagunça. Eu acho que fazer esses refis gera um lixo muito pequeno, muito ruinzinho. Eu sempre tenho que aspirar a casa depois disso. Meu quarto fica cheio desses restinhos, mas eu acho que vale a pena. Como essa folha de controle de preparação de aula eu estou sempre tirando e colocando, ela foi impressa em opaline 120 gramas, né, uma gramatura maior, e eu colo esses protetores de furo antes de fazer os cortes laterais, que aí garante que a folha dure bastante, ao invés de ela ficar desgastando no tirar e colocar de volta. Mais uma vez estou marcando a metade das divisórias da pimaco e cortando ao meio para que elas fiquem menores um pouco. E colando já antes de colocar as divisórias no caderno para ficar mais fácil de medir e colar. E com as divisórias prontas é só colocar tudo no caderno. Então eu coloco a divisória e coloco um pouco do refil. Divisória e um pouco do refil, mais uma vez no olho mesmo, sem medir muito, só mesmo para poder ter um corpo para começar, porque no decorrer do semestre eu acabo realocando folhas. Agora eu acrescento as folhas de rascunho ao final e volto com a pasta e o porta-post-it e tudo que é fixo que eu uso todo o semestre no caderno, independente do miolo. E é isso, o resultado final vocês já conhecem dos meus outros vídeos. Se vocês ainda não viram o vídeo que eu ensino a fazer esse caderno do zero em casa, sem o furador especial, eu vou deixar aí nos cards, na descrição do vídeo. E também tem um vídeo em que eu mostro a minha adaptação a esse caderno. Também é um vídeo novo, vou deixar o link para vocês também. Se vocês gostaram, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir.